Oi, oi, gente! Bom, hoje nós vamos entender juntos um pouco sobre um tema novo: deficiência intelectual. Vocês já devem ter ouvido falar sobre deficiência intelectual, mas o nome parece muito comum e muito fácil de entendermos, mas este é um transtorno do neurodesenvolvimento que abrange muito mais aspectos do que podemos imaginar. Bem, na deficiência intelectual, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, nós já temos indícios deste transtorno desde os primeiros momentos de vida. Desde a primeira infância, principalmente, nós conseguimos perceber algumas disfuncionalidades, tanto de comportamento quanto cognitivas ou comportamentais ou ainda emocionais. Antes de entendermos um pouco melhor a respeito da deficiência intelectual, precisamos entender o que é, afinal de contas, a inteligência. Bom, se a deficiência intelectual diz respeito a um rebaixamento da inteligência, o que é e para que serve a inteligência? A inteligência humana, ela nos proporciona resolução de problemas, ela nos proporciona a habilidade de entendermos a linguagem do outro e comunicar a nossa também. A inteligência, ela também nos permite, além de comunicação, a interação. Não só falar, mas com a inteligência nós podemos nos comunicar, nós podemos interagir e, portanto, nos relacionarmos socialmente. Considerando isso, inteligência sendo, portanto, um fator determinante no nosso desenvolvimento social, nós vamos entender que dentro da deficiência intelectual há obrigatoriamente um impacto importante no relacionamento e nas habilidades sociais. Além disso, a inteligência também nos proporciona o pensamento abstrato, o pensamento de resolução de problemas, aonde queremos chegar, o planejamento, a organização. São multifacetas que a inteligência nos proporciona. E a partir do momento que nós temos uma criança, um indivíduo como um todo, que apresenta a deficiência intelectual ou o rebaixamento, portanto, do coeficiente intelectual, a sua adaptação ao meio, portanto, estará comprometida. Quando eu falo sobre adaptação ao meio, eu falo sobre acompanhar a turma na sala de aula, eu falo sobre acompanhar as brincadeiras da idade pertinente àquela criança. Nós vamos começando a perceber com o passar da idade que a idade cronológica, que é a idade oficial, se baseando no ano de nascimento, e a idade mental começam a ficar muito discrepantes. Quando eu falo sobre idade mental, eu falo sobre interesses. Então imaginem uma criança, por exemplo, com a idade cronológica, ou seja, baseada na data de nascimento, que ela completou 8 anos de idade. Ela já deveria estar no 3º ano, na escola, já consolidando o seu processo de alfabetização, gostando de brincar, de correr, gostando de muito movimento corporal, mas dentro da deficiência intelectual nós vamos encontrar uma criança não alfabetizada ainda, muitas vezes, né? Apesar de ter 8 anos, a idade mental, em nome da deficiência intelectual, acaba atrasando esse processo da aprendizagem. Então é uma criança que não terá consolidado sua alfabetização, é uma criança que vai preferir brincadeiras mais infantis, é uma criança que vai ter preferências por brincadeiras e gostos e jogos, etc., de crianças mais novas, de fato, né? Uma outra questão importante sobre adaptação ao meio diz respeito ao processo de autorregulação emocional. As crianças com deficiência intelectual, elas vão demorando um pouco mais para obterem, para alcançarem esse processo de regulação emocional que uma criança típica, nós chamamos de crianças típicas, aquelas crianças que têm a idade mental e cronológica correspondentes, ok? Então, a criança com deficiência intelectual acaba se diferenciando das crianças típicas por essa razão. Elas não alcançam a regulação emocional na mesma fase, no mesmo momento que as crianças típicas. Então, ali no momento da relação, por exemplo, dentro da escola, a forma de reagir frente a situações estressoras acaba ficando muito discrepante. Quando eu falo então de adaptação ao meio, eu falo também do fator de independência. Com o passar da idade, nós vamos atribuindo comportamentos e tarefas
tarefas e missões mesmo para as crianças se tornarem cada vez mais autônomas e independentes. A criança dentro da deficiência intelectual vai demorar um pouco mais para conseguir obter esse fator de independência e também baseado na sua idade cronológica. Quando a gente então considera a deficiência intelectual, nós vamos compreender esta criança por um aspecto múltiplo de impacto, tá? Isso nos leva, portanto, a uma necessidade primordial de detectar o grau, o nível da deficiência intelectual. Assim como os outros transtornos do neurodesenvolvimento, a deficiência intelectual também possui classificações. Então nós temos a deficiência intelectual leve, moderada e severa. Para cada um desses graus, o DSM-5, que é o nosso manual de critérios diagnósticos, usado mundialmente por todos os profissionais da área da saúde, ele vai determinar quais são as habilidades que cada nível exige que um indivíduo tenha, e caso não tenha, ele se classifica, portanto, de acordo com essa determinação, tá? Então, o leve, moderado e grave tem a ver com o quanto de adaptação ao meio essa criança tem. E, portanto, isso nós vamos atingir e alcançar através de uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela tem um aporte teórico voltado para a mensuração da inteligência. Então, nós usamos as escalas Wechsler de inteligência, também uma escala padronizada mundialmente, onde nós temos tabelas normativas do mundo inteiro para conseguirmos avaliar a inteligência de um modo consistente, sério e muito ético. Então, quando nós temos um QI, um coeficiente intelectual, abaixo de 70, nós já consideramos essa criança uma criança deficiente intelectual ou com transtorno da deficiência intelectual, como é chamado no DSM-5, ok? Bem, diante disso, diante de uma avaliação, diante de uma determinação de QI e também do grau, se leve, se moderado ou severo, a partir daí o plano de tratamento. Então, de acordo com a necessidade da criança e com o nível de adaptação ao meio, nós vamos desenhar o plano de tratamento dessa criança para que ela fique o mais próxima à idade dela possível, com menos impacto na vida possível. Ela terá impactos importantes da falta desse fator inteligência preservado, mas nós vamos tornando essa criança cada vez mais apropriada ao meio, cada vez mais adaptada ao meio e, portanto, cada vez mais feliz. Uma criança saudável emocionalmente, cognitivamente falando, é uma criança também mais feliz, porque ela vai se sentindo pertencente ao meio e pertencente àquele ambiente a qual ela é exigida, né? Muitas vezes exigida a critério pedagógico, muitas vezes exigida a critério comportamental, e todo o processo de plano de tratamento tem essa intenção de tornar essa criança pertencente aos ambientes nos quais ela percorre. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, gostado e se apropriado do tema deficiência intelectual. Nós temos ainda um mundo de informações a respeito deste assunto e, com certeza, se vocês gostaram, dá uma curtida aqui, comentem que eu volto a falar desse assunto e aprofundar cada detalhe a respeito deste transtorno do neurodesenvolvimento. Se você conhece alguém também que se interessaria por este tema, compartilha esse link e vamos disseminar informação, porque a neurociência transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Um beijo para vocês e até a próxima. Uma novidade especial para essa semana, gente. Hoje vai ser lançado um e-book muito especial a respeito da criação dos filhos. O tema do e-book é Criando Filhos Emocionalmente Saudáveis. Que missão, não? Você, pai, mãe, que se interessa por esse assunto e está curioso como é que você pode impactar o seu filho emocionalmente de maneira positiva, acesse o nosso e-book e com certeza você será um pai e uma mãe presente emocionalmente na vida do seu filho.